mais um vídeo que me mandaram. Esse é um vídeo de 2 meses atrás, do Bruno Bandeira. Por que Chainsaw Man falhou como sucessor de Jujutsu Kaisen? Vou mandar um abraço para o Bruno Bandeira. Da outra vez que eu fiz o react pra ele, eu até falei, pô, tudo bem e tudo mais. Então, fazer o react aqui da forma mais respeitosa possível. Eu preciso começar me perguntando se Chainsaw Man se propunha a ser sucessor de Jujutsu Kaisen, até historicamente. Eu tenho que começar já pelo título, porque quando foi, peraí, Jujutsu Kaisen mangá. Lançamento de Jujutsu Kaisen é 2018. Chainsaw Man foi lançado em 2018, em dezembro. E esse aqui foi em março. Não sei exatamente se o Chainsaw Man se propunha... Tipo, quando a gente fala, por exemplo, e eu acredito nisso, é que se propondo ou não a ser um sucessor... Eu tenho que dar play no vídeo só pra tirar essa cara do Bruno. Bruno, desculpa. Todo anime Caralho! agora virou sucessor. Pronto. Sem um biquinho. Porra! Mas enfim. Esse começo é interessante, peraí. Todo anime agora virou sucessor de alguma coisa. Esse é um meme que muita gente tem usado por aí pra fazer qualquer comparação imbecil, como Tokyo Comparação imbecil. Revengers sendo o sucessor de Berserk. Ah, pelo amor de Deus! Tá, você fez o meme... Ô, Bruno... Não coloque os seus piores momentos no seu próprio vídeo, cara. Como esse cidadão aqui. Não crie provas contra si mesmo. Pela lei brasileira, você não precisa criar provas contra si mesmo. Aqui, por exemplo. Mas muita gente chegou a comparar de forma séria o anime de Chainsaw Man como sendo o real sucessor de Jujutsu Kaisen. Contextualizando aqui primeiro... Tá, ok, porque esse era o meu ponto inicial. O que eu ia falar é... Querendo ou não, Boku no Hero Academia é um mangá que você pode dizer que foi feito, publicado pra ser um sucessor do Naruto. Pra preencher a lacuna que Naruto deixou. Historicamente é muito óbvio, ele foi publicado muito no fim do Naruto, então tipo, já tava se preparando pro final do Naruto, precisava substituir o Naruto na publicação. No fim das contas, isso só criou um ranço muito grande com My Hero Academia em muita gente. Que não viu em My Hero Academia o que via em Naruto. Eu tenho essa leitura, eu acho que essa leitura faz sentido. Eu acho que a minha leitura faz sentido. Pode não fazer, mas eu acho que ela faz sentido. Não tem como falar historicamente que Chainsaw Man é um sucessor do Jujutsu Kaisen. Eles são contemporâneos, eles vêm na mesma leva, na mesma onda. O argumento do Dark Trio, veja bem o que eu vou falar agora. O argumento do Dark Trio faz mais sentido do que o argumento de Chainsaw Man ser um sucessor de Jujutsu Kaisen. Isto posto, claramente o Bruno, eu toquei os primeiros 25 segundos do vídeo e ficou claro. O Bruno não acha que é o caso, né? Aparentemente a ideia é que o anime do Jujutsu veio antes do anime do Chainsaw Man, então o pessoal que só viu Poderoso Chefinho 2 assistiu Chainsaw Man e pensou, pô, tô pegando uma vibe bem Poderoso Chefinho 2 aqui nesse negócio. E achou que um tava copiando o outro, um queria ser o sucessor do outro. O que a gente já pode... O problema, talvez a gente já começa a partir daí também. Talvez o problema do vídeo em si seja o fato de que ele já começa a partir de uma discussão que não deveria existir. A discussão não existe. Se alguém fala Chainsaw Man é um sucessor de Jujutsu, você só fala não e segue com a sua vida. Vamos ver se o Bruno tem coisas que ele levanta, né? Ele pode levantar coisas a partir disso. Pegar uma discussão idiota e trazer uma discussão interessante em cima da discussão idiota é sempre uma maneira interessante de fazer um vídeo. Então vamos ver. Lá em 2019, a gente viu o fenômeno sem precedentes que foi a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba e como isso impactou as vendas do mangá a um nível estratosférico, chegando a superar de longe o gigante One Piece. Depois do sucesso de Kimetsu, começou a surgir uma certa expectativa na comunidade de anime de que esse fenômeno viesse a se repetir. E isso faz sentido.
E isso faz sentido. Isso é uma discussão que é discussão idiota. É discussão de... quando o otaku faz isso, ele é igual ao pessoal discutindo diva pop no Twitter. É o pessoal falando que a Lady Gaga é flopada porque não tem um número 1 há anos. É a mesma merda. Ah, porque o seu mangá não vendeu mesmo. Eu gosto muito quando falam, por exemplo, que My Hero Academia é um mangá flopado. Sendo que pense no tamanho do mercado editorial japonês. Se você coloca... Se alguma editora, né? As editoras não divulgam aqui no Brasil. Mas se alguma editora... Se as editoras todas publicassem o ranking dos mangás mais vendidos e você fizesse o top 10 mangás mais vendidos no Brasil no ano de 2023, por exemplo... Não seria um mérito interessante, mas não seria um super mérito, porque você tem, tipo, 200 mangás foram publicados e esses foram os 10 mais vendidos. Quando você tem um mercado de 150 mil títulos, sei lá quantos mangás, a gente tem esse número? Quantos mangás, quantos títulos diferentes, não volumes, mas obras, quantas obras diferentes são publicadas um ano no Japão? E o My Hero Academia tá consistentemente no top 10, às vezes no top 5, com cerca de 5 milhões de unidades vendidas. Irmão, meu irmão, é mangá pra caralho! É mangá pra caralho! Então a discussão é inútil e ficar fazendo torcida pra quem vende mais, quem vende menos é só idiota. Mas isso é um ponto. Ah, porque o Jujutsu teve o anime e ele foi o mangá mais vendido do ano. O Chainsaw Man teve anime? Não foi o mangá mais vendido do ano. Ok. E qual seria o próximo grande anime que iria estourar dessa mesma forma? Deve ser isso aí que ele vai falar agora. Se aconteceu com um, por que não acontecer com o outro de novo? E as pessoas estavam certas. A expectativa caiu em cima do lançamento do anime de Jujutsu Kaisen em 2021 e ele realmente correspondeu ao hype criado em cima dele, fazendo com que o mangá chegasse a superar o número de vendas. Olha aí, ó. Olha o My Hero Academia em 1, 2, 3, 4, 5. Quinto, com 7 milhões. Olha o flop My Hero Academia com 7 milhões aqui. É muito complicado quando você compara com 24 milhões. Mas, porra, esse ano ele vendeu mais do que o One Piece. E isso aqui é o volume 100, não é? Vendas de Kimetsu, One Piece e ficado em primeiro. Ó, mais do que o One Piece, cara. É doido. É muito possível que nesse ano tenha saído menos volumes de One Piece. Muito possível. Tipo, My Hero Academia saiu 6, 5 volumes e o One Piece saiu 3. A possibilidade é muito alta. Mas ele vendeu mais que o One Piece. Mas, ó, é foda quando você... É uma discussão idiota. Porque, tipo, o Kingdom não vendeu nada. O Kingdom é flopado porque vendeu 4 milhões. Se você comparar com Jujutsu Kaisen, porra, vendeu 30 milhões. Claro, qualquer merda é flopada perto de 30 milhões. Mas, porra, pelo amor de Deus, esse é o top 10. É Haikyuu ali do lado? É Haikyuu. Chegasse a superar o número de vendas de Kimetsu, One Piece e ficado em primeiro lugar. E como o ser humano nunca está satisfeito, mais uma expectativa foi criada para o ano de 2022. Eu jurava que aconteceria com Undead Unluck, mas não sair na Crunchyroll deve ter pesado. Eu não sei se é essa questão, mas parece que no Japão, e aí não tem o fator Crunchyroll, no Japão o anime não fez diferença para as vendas do Undead Unluck. Que é uma coisa meio rara, né? Uma coisa estranha. Eu lembro de ver isso em algum lugar. Para saber qual o próximo grande shonen que superaria os seus antecessores. Mas Chainsaw Man é seinen! E agora, com a certeza de que esse fenômeno viria a se repetir de novo, a expectativa caiu em cima de Chainsaw Man com ainda mais força do que... Quem tinha essa expectativa era só idiota, né? Porque o Chainsaw Man não é esse perfil. O Chainsaw Man tem vendido aquele que tava ali o valor, tipo, os 4 milhões. Caralho. Parabéns. Não é esse o perfil. Não é assim que funciona Chainsaw Man. E os anteriores. Só que diferente de Kimetsu... Chainsaw Man é Kimetsu no Yaiba. Chainsaw Man é mangá esquisito. Então ele não vai vender tanto quanto Kimetsu no Yaiba ou Jujutsu Kaisen. Kimetsu que estreou sem ninguém esperar absolutamente nada além de uma boa animação por ser produzido pela Ufotable e diferente de Jujutsu que estreou com uma certa expectativa, mas ainda controlada. Chainsaw Man estreou como uma bomba que todo mundo ficou esperando durante mais de um ano. Vocês lembram de quando o Estúdio Mapa soltou do nada aquele primeiro trailer, né? E depois a gente ficou um ano sem ter qualquer notícia do anime? Mas infelizmente, por mais que todo esse hype tenha sido criado em Chainsaw Man e o anime tenha feito uma estreia muito mais estourada que os outros dois,
quanto maior a expectativa, maior a queda. E conforme o anime lançava, o hype parece que foi se esvaindo aos poucos, dando a impressão de que o anime foi mais marketing do que qualquer outra coisa. É? Mas por que será que isso aconteceu? Será que Jujutsu seria um anime melhor que Chainsaw Man? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, não antes de você amaldiçoar o botão do like, conferir a sua inscrição e ativar o sininho pra sempre saber quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Jujutsu sempre tem aquela cena que deixa a gente com o cabelo arrepiado, não é verdade? Mentira, porque a calvície atinge cerca de 50% dos homens. Isso foi um ataque pessoal! Porra, Bruno, vai tomar no seu cu. Isso é um ataque pessoal. Ah, eu vou até pular. Isso aqui é o quê? Do Manual do Homem? Bruno, papo sério agora. Papo muito sério. Ok? Você vai na minha DM, lá no Twitter, e você vai me mandar o e-mail do seu contato do pessoal do Manual do Homem, né? Pra eu fazer publi desse negócio no meu podcast. Eu sou um exemplo vivo, ok? Eu tenho que fazer propaganda de minoxidil. Se tem alguém que tem que fazer propaganda de minoxidil, só manual. Mas o manual. Já tem um problema já tô falando errado o nome do bagulho. Peço desculpas pra vocês, eu gosto muito da sua marca. Eu sou uma pessoa que posso fazer propaganda de minoxidil, ok? Então você vai mandar esse contatinho pra mim. Eu fazer essa publi. Vamos continuar. Quarto mês, você já pode ver resultados mais expressivos. E como eu sempre gosto de dizer, isso pode parecer muito tempo necessário para você poder se cuidar em qualquer... Olha aí, eu quero essa necessária. É mó legal, cara. Eu gosto muito do manual. Qualquer lugar que você vá. Então, aproveita essa oportunidade. Aproveita a oportunidade. Por tempo limitado de 40% de desconto. Aqui, ó, o código HAIRKITSUNE. Você não quer comprar o minoxidil com o código HAIRKITSUNE, porra? Vamos lá! Vamos lá! Oportunidade, porra! Entrega super discreta. Agora esse é o meu segundo sonho. Meu primeiro sonho era a publi da Dolly. Eu ainda tenho esse sonho. Fazer propaganda da Dolly. Não tendo, eu quero do manual. Mas o seu cabelo cai, então bora começar a se para Megumi e do outro lado, Denji, Power e Aki. Vamos começar pelos protagonistas. Itadori e Denji são dois personagens muito parecidos, ambos com um demônio dentro do corpo e que se fuderam muito na vida, com a diferença de ter sido em momentos diferentes da vida de cada um. Enquanto vamos continuar. Itadori começa o anime como um garoto que tem uma vida, podemos dizer, até que boa. Depois ele só vai se fudendo cada vez mais enquanto o anime não acabar. A partir do momento em que o anime começou até o anime acabar, meu amigo, é só ladeira abaixo pro menino Itadori. Por outro lado, o Denji começa o anime da forma mais desgraçada possível, tendo vendido a própria bola do saco, e aos poucos ele vai ascendendo. Eu gosto como ele fala natural, assim, tendo vendido a própria bola do saco. Muito bom. Tendo vendido a própria bola do saco. É real, vida, é real. E passando a ter um mínimo de prazer que a vida tem a oferecer, não é verdade? Peitos e comida, basicamente. Assim, né? Outra diferença importante é que enquanto o demônio do Itadori quer mais que ele se foda, o demônio do Denji, pelo menos, virou um amigo de verdade pra ele. Em resumo, são personagens completamente diferentes, né? Eles são iguais, tirando todas as enormes diferenças que fazem dele personagens completamente diferentes. Não são personagens parecidos, Bruno. Não são personagens parecidos. Né? Já a Nobara e a Power, que são as garotas do trio principal, tanto uma quanto a outra são personagens que sempre rendem uma boa ação e têm uma ótima participação no grupo, mas que possuem personalidades bem diferentes. A Nobara é aquela garota vaidosa e marrenta, enquanto a Power tem aquele arquétipo de garota extrovertida maluquinha e ao mesmo tempo burrinha e meio inocente, que é um tipo de personagem muito fácil de ser gostado pela galera. Basta fazer umas maluquicezinhas que os otakus já ficam, eu te amo. Mas a piada da Power tá nela ser uma garota bonita, mas ao mesmo tempo muito porca, que não toma banho, não dá descarga e nem nada do tipo. O que, sinceramente, é um argumento que só serve como piada no anime, porque o anime, ele não faz a gente sentir qualquer nojo real da personagem. Não mostra, por exemplo, a bosta
que ela fez, ou qualquer coisa que a gente não consegue sentir. Não precisa não, viu? Né, que não deve ser melhores, mas vindo dela, afinal eu tô é um agora anime. Então, na né, jornada a gente de não consegue entender sentir a esse intenção lado do realmente vídeo. podre da Que personagem. tem essa discussão. Muito Agora ele tá pelo comparando contrário, os dois por mangás. mais que o anime diga que ela é uma porca cebosa, ela sempre parece muito bem limpinha. Ele só manda as coisas, né? Ele vendeu a própria bola do saco. Por mais que diga que é uma porca cebosa. Caralho, cara. Minimamente arrumada Tipo, e sempre tá, explora o lado tem um sexual trio. da personagem, coisa que Jujutsu não chega a fazer com a Nobara, por outro lado. Agora chegamos ao garoto... Tipo, a ideia, inclusive, é que o trio do Jujutsu é uma brincadeira com trios de shonen, né? É melhor pensar na relação do trio do Chainsaw Man com o trio do Naruto, e aí você pensar no trio do Jujutsu como uma referência também ao trio do Naruto, do que pensar em comparar um com o outro. Não sei se tem muito propósito nisso. Bom, os dois, né, a gente sabe que são personagens tem que também propósitos se completamente mais, diferentes. Isso só acontece bem pra frente na história dos dois. Então, falando Mas de alguém forma fez essas geral, artes os dois, louquíssimas eles seguem o arquétipo do das típico duplinhas crossover, personagem hein? mais introvertido, racional e até mais ranzinza, né, e até um pouco mais maduro também, pra poder fazer uma contraparte com os protagonistas da história. E os dois possuem também traumas ou problemas familiares, principalmente envolvendo os seus irmãos. Megumi se torna um feiticeiro para poder ter condições financeiras de tratar a sua irmã, que foi amaldiçoada e acabou É o ficando solo em coma leveling? e nem sequer chegou a conhecer os próprios pais, né? Não ter a consciência disso, né? Chegou a conhecer o Toji ali brevemente, mas enfim, vocês entenderam. Enquanto isso, o Aki teve o seu irmão mais novo atropelado pelo demônio da arma junto dos seus pais e toda a sua casa, e por isso ele acabou ficando sem ninguém. Então, os dois eles carregam esse problema familiar que acabou sendo causado pelo mal que existe em cada um desses universos, os demônios e as maldições. Então, galera, de forma geral, a gente pode dizer que, apesar das pequenas diferenças entre o trio principal de protagonistas, os três eles acabam sendo muito parecidos uns com os outros, e isso faz com que eles praticamente se anulem aqui nesse caso. Agora, o que realmente faz diferença aqui é o peso da presença de um personagem como Satoru Gojo na obra. Primeiro, todo o arco de treinamento, tanto em Jujutsu quanto em Chainsaw... A intenção é comparar por que Jujutsu deu mais certo do que Chainsaw Man? E comparando, tipo, qualidade de história? É uma piada. É uma completa piada. A gente mal pode dizer que realmente existiu, né, o clássico arco de treinamento, porque eles existiram ali mais pra cumprir tabela do que outra coisa e ainda fazer piada em cima desse clichê do shonen de batalha. Mas se a gente for comparar quem foram os mestres, os senseis dos protagonistas, de um lado a gente teve o feiticeiro mais forte da atualidade, Satoru Gojo, e do outro lado, esse cara aqui. Olha, eu vou dar aqui R$1 para cada pessoa que lembrar de cabeça o nome desse cara, e não vale procurar no Google, tá? Não sei se ele vai chegar nesse ponto, tô pausando, né, pra comentar, mas se você vai falar que você tem o trio principal e tem o carisma do trio principal, mas tem um personagem fora desse trio principal que faz as pessoas terem vontade de assistir, que, sei lá, é tão instigante quanto interessante, quanto as pessoas têm tesão nesse personagem, não é com esse maluco, que de fato você tá certo, eu não lembro o nome dele, não é com esse maluco que você tem que comparar o Gojo, é com a Makima. A Makima não tem a mesma função na história, porque são histórias completamente diferentes, né? A Makima não tem a mesma função na história, mas se você vai pensar em repercussão, em marketing e tudo mais, esse é o quarto personagem que mexe com a imaginação e com os hormônios das pessoas e que faz com que as pessoas, faz o cosplay, faz a fanart, sabe? Esse tipo de coisa. É a Makima. A Makima, nesse sentido específico, é o Gojo do Chainsaw Man. Não é essa comparação que devia ser feita. E comentar nos comentários. Vou dar R$1, galera, porque eu sinceramente não lembro. Mas tudo bem.
Tudo bem, esse cara ele pode ser completamente irrelevante, ele tem uma participação ou outra ali na história, mas enfim, de forma geral é completamente esquecível. E pra ser justo, a gente precisa comparar o personagem do Gojo com o demônio do controle Makima. Já que os dois, né, são personagens extremamente poderosos, lindos, gostosos e são responsáveis, né, são os responsáveis por instruírem os protagonistas nos seus afazeres do dia a dia, com a diferença principal de que o Gojo é o grande herói, enquanto a Makima é o grande vilão dessa história. Só que spoiler, mesmo que a Makima seja uma personagem muito poderosa, tenha muita presença e seja muito cativante, ela não teve uma pequena coisa que o Gojo teve, que foi o infame episódio em que ele revela a cor dos seus olhos na luta contra o Jogo. Esse foi o grande episódio de Jujutsu Kaisen que foi o responsável por furar completamente a bolha e chamar uma atenção absurda para o anime. A Makima, galera, até pode ter olhos bonitos e especiais que caracterizam ela ser o demônio do controle, mas Chainsaw Man não teve um episódio onde houvesse uma revelação como essa e que furasse a bolha do anime. Eu não sei se o argumento é especificamente a revelação do olho, que parece ser, né, que ele fez a comparação que teve a revelação da cor do olho e furou a bolha, e a Makima tem um olho bonito. Não. Mas indo um pouco além, Jujutsu Kaisen é o tipo de obra que cria momentos de hype. Jujutsu Kaisen é um mangá adaptado para anime que permite que você crie um fenômeno episódio 19 de Kimetsu no Yaiba. Então, nesse sentido, esse momento é um fenômeno episódio 19 Kimetsu no Yaiba. Chainsaw Man não teve esse momento. Se Chainsaw Man tivesse adaptado todo o mangá, na primeira temporada tivesse 26 episódios e fosse até o final, e você tivesse aquele final do mangá, nesse sentido, eu não acho que é esse o argumento que ele está fazendo, mas a partir do que ele está falando, dá pra gente pensar nisso. Se você quiser pensar em por que Chainsaw Man não foi um fenômeno como foi Jujutsu Kaisen, pra começo de conversa a gente tem que pensar que Chainsaw Man não é o tipo de obra que cria esse tipo de fenômeno. Não é esse o objetivo exatamente de Chainsaw Man. Ele não é um shonen de luta mais padrão. O Jujutsu Kaisen é um shonen de luta um pouquinho mais padrão, dentro das suas especificidades, da brincadeira com o terror e tudo mais. O Chainsaw Man não é exatamente isso, então não é assim que ele é visto e não é assim que ele quer ser visto. O Chainsaw Man não é um negócio que cria esse tipo de momento. Tipo, lembra daquela luta? Não, ele é um bagulho até mais episódico e tal, então não chega a ser pra isso que ele existe. Se Chainsaw Man tivesse tido 26 episódios e lá pro final tivesse tido aquele final do mangá, o final do mangá é bombástico. O final do mangá que envolve destruição, que envolve revelações, por exemplo. E você precisa você precisa de Sakuga. Você precisa de um bagulho que seja, olha essa, a grande destruição que acontece lá pro final, tentando não dar muito spoiler, que acontece lá pro final do Chainsaw Man, se bem animado, é uma coisa meio Akira. Você precisa, tipo, o objetivo do bagulho é ser uma coisa meio animação de destruição de cidade do Akira, sabe? Se você conseguir criar um momento como esse, porra, foda. Foda, 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 foda. Eles não fizeram. Eles separaram em 12, 13, eu acho. 13 episódios, parou num certo ponto ali. Então, acho que realmente o planejamento de marketing do bagulho não permitiu que chegasse no ponto de impacto que vai criar buzz, que vai furar a bolha, que vai criar gif e montagem no TikTok, o cara é 4. Mas não dá pra você falar que Chainsaw Man não furou a bolha quando você tem, por exemplo, a Isabela Boscov fazendo vídeo sobre as referências cinematográficas da abertura do Chainsaw Man. Então tem alguma coisa ali. Mas não dá pra você comparar com a escala do Jujutsu, porque o Jujutsu foi feito para ter essa escala. Por mais que pareça que não, ele foi feito para ter essa escala. Chainsaw Man não foi feito para ter essa escala. É a mesma coisa que você esperar o nível de sucesso do Kimetsu no Yaiba
no anime do Fire Punch, quando fizerem, já foi anunciado? Eu não sei. Tipo, não vai. Fire Punch é outra coisa, sabe? Por outro lado, sabe o que Chainsaw Man teve e que furou a bolha? Abertura? Pica. Toda a polêmica do infame... Não, mas aí acho que nem conta. Nem conta. Isso é outro bagulho. Episódio do Futuro Ser Pica foi o grande ápice de popularidade que Chainsaw Man conseguiu. Não sei se foi isso não foi o ápice de popularidade, isso foi o ápice de infâmia, né? Foi polêmica vazia, o Guilherme Briggs saiu do Twitter e o cacete. E isso é aqui, é um fenômeno local. É uma coisa muito específica. Não sei se conta, não. Numa escala maior, eu acho que a abertura com referência de cinema e tudo mais é um bagulho mais importante do que esse momento aí. Atingir e entregar pra gente, e que nem foi algo de dentro do próprio anime, mas sim uma polêmica externa que só aconteceu aqui no Brasil. O feito de Jujutsu que furou a bolha pode até ter sido, né, o mais clichê possível, a revelação do rosto e do poder ocular de um personagem de shonen de batalha, mas pelo menos foi algo de dentro do próprio anime e não essa polêmica infernal por falta de pica. Sério, tem como se orgulhar disso? E Jujutsu não só conseguiu furar a bolha com esse episódio da revelação do rosto do Gojo, mas voltou a repetir esse mesmo feito com o episódio onde ele aparece no final da primeira temporada e lança o seu vazio roxo. Então, Chainsaw Man precisava ter esse episódio que conseguisse impactar de forma visual e furasse a bolha para que fosse facilmente replicável na internet, que foi o que inclusive Kimetsu conseguiu fazer também com o lendário episódio 19. Outro ponto que eu também acho que foi muito importante a favor de Jujutsu é que o mangá de Jujutsu continuava em publicação durante a primeira temporada. Enquanto isso, a parte 1 do mangá de Chainsaw já tinha acabado. E ter o mangá em publicação faz uma diferença absurda para a popularidade do anime, porque é justamente de onde vem o material inédito da obra. É onde você tem em primeira mão todos os grandes acontecimentos, todos os novos acontecimentos. É só ver que o hype de Kimetsu ou de Shingeki, por exemplo, foram muito maior enquanto o mangá ainda era publicado, e depois, naturalmente, quando só restou o anime, a coisa ela foi esfriando bastante. O Shingeki foi só... O Chainsaw Man é comparável com o Shingeki nesse sentido. Porque o Shingeki fez a primeira temporada e demorou uma eternidade pra fazer a segunda. Aí depois teve aquelas várias pausas. E depois... porque a última temporada tem a parte 3 e a parte 2 da parte 3. E aí os caras foram matando o próprio hype. Ainda foi um momento e tudo mais. Mas é aquela coisa... O final do Shingeki separado em 2 episódios especiais é tipo um grande lançamento de filme da Netflix. Você lançou, as pessoas comentam ali na hora e acabou, sabe? Então os caras mataram um pouco o hype do Shingeki com um planejamento ruim. O Chainsaw Man eu acho que é muito próximo disso. Pode ficar muito próximo disso. E isso faz algum sentido também quando você para pra pensar, eu sempre penso muito nisso, no Kimetsu. O Kimetsu foi uma coisa que quando ele estreou e explodiu, quando o anime estreou e explodiu, ele era um mangá de venda ok, venda média, tava tudo mais ou menos ok, mas nada um fenômeno. Mas quando virou um fenômeno no anime, o pessoal foi atrás do mangá e tinha tipo 16 volumes do mangá. Então você teve num mesmo ano, quando explodiu, ele foi um fenômeno editorial que superou o One Piece, no primeiro ano que ele superou o One Piece, é porque você teve hordas de crianças comprando 16, 17 volumes ao mesmo tempo. O que é diferente, por exemplo, de quando Boku no Hero estreou, e ele estreou com 5 volumes do mangá, o anime. 5, 6, um negócio assim. Então todo mundo vai comprar, mas vai comprar 5 volumes. Então, tipo, se você tem cada volume vendendo 1 milhão, você vendeu 5 milhões. Se você tem cada volume vendendo 1 milhão para o Kimetsu, você tem 16 milhões, sabe? Eu penso que isso deve ter um fator. É um fator, não é o fator. É um fator. Tem várias questões culturais, várias questões de contexto, o sucesso real, o gosto das pessoas, todo mundo gostou de verdade e tal. Mas isso é um fator que tem que ser levado em conta. E o Chainsaw Man não estava com o mangá rodando, não tinha capítulo na Jump e tudo mais. E, de fato, estava meio fechado, estava considerado em hiato. Então isso muda um pouco a relação das pessoas, né? Muda um pouco a relação. E vamos ser sinceros aqui, que a parte 2 de Chainsaw Man, apesar de ter um público muito fiel e ter começado de uma forma muito impactante, não chega nem
perto do hype do mangá de Jujutsu, principalmente agora na reta final. E galera, bem. até aproveitando pra falar um pouco sobre a animação de cada um, eu sinceramente não sei até que ponto esse foi um fator determinante, porque os dois animes eles são muito bem animados, mas Chainsaw Man ele começou a sofrer um pouco mais com o uso do CGI, principalmente no próprio, né, Chainsaw, no próprio Dente. Pô, mas aí você fala, vê os episódios bosta do Jujutsu nessa última temporada também, tá uma bosta alguns episódios. Também usando seus poderes, enfim. E o anime, de forma geral, ter esse tom de cor mais pastel, mais neutro, e que algumas pessoas não gostaram por não combinar, segundo eles, com o tom mais espalhafatoso da história. É por isso. Sendo que eu, sinceramente, acho que ainda assim, mesmo que eu considere válido, né, parcialmente esse argumento, eu acho que ainda assim essa paleta de cor mais realista combina com a história, principalmente por esse ser um mangá que muita gente gosta de extrair 1 milhão de significados, críticas no subtexto e mensagens ocultas. Então, sendo esse mangá supostamente super inteligentão e consciente de si mesmo lá no fundo e que faz as suas críticas, já perceba que o Bruno não concorda. Entre linhas, isso tudo acaba casando perfeitamente com uma animação mais realista. Agora, o único ponto que faz Chainsaw Man perder com isso é que a animação de Jujutsu acaba sendo bem mais vibrante e colorida e, portanto, né, visualmente mais apelativa para o público geral. Mas eu quero saber agora a opinião de vocês aí nos comentários. Você quer saber a minha opinião? Minha opinião é que a discussão é semi-relevante, mas não completamente irrelevante. Porque, assim, eu acho que seria mais interessante discutir a questão da expectativa em si. De as pessoas terem essa expectativa e pra que ter essa expectativa, como funciona essa expectativa, se procede termos essa expectativa e o que isso causa de consequência na nossa relação com as obras, sabe? Isso pra mim é interessante. Assim, as pessoas estarem sempre fazendo com que as coisas sejam uma disputa faz com que você tenha esse tipo de discussão que não necessariamente precisaria existir. Eu não sei se Chainsaw Man compete com Jujutsu. Não sei se é essa a ideia, sabe? Nem pelo contexto do lançamento do anime. Sabe, o anime do Jujutsu, do Chainsaw Man, competia com o Jujutsu. O mangá compete com o Jujutsu. Sabe, eu não sei se é essa a ideia. Tipo, é a mesma coisa de você falar que na época do Big Three, o One Piece, o Naruto e o Bleach disputavam um com o outro. É claro que internamente tem aquela questão da rivalidade, tem a questão do ranking e tudo mais. A questão da competição interna é uma maneira dos editores fazerem com que os caras trabalhem cada vez mais duro e, né, é um problema, inclusive, né, se você parar pra pensar a questão do incentivo à competição cria um ambiente ruim, um ambiente tóxico. Mas tudo que a Jump quer é um Big Three. O que a Jump quer não é tipo, não, eu quero que o One Piece ganhe do Naruto. O que a Jump quer é que todos eles sejam fortes pra cacete e que eles voltem a vender 6 milhões de cópias toda semana. Como era na época, não era isso? Acho que era 6 milhões na época do Dragon Ball, Slandunk. E eu não lembro agora o que mais. Era tipo 6 milhões e aí acabou o Dragon Ball e acabou o Slandunk, caiu pra 2, caiu pra 3, tipo, foi metade. Uma queda brusca. Yu Yu? Era o Yu Yu que fazia parte desse trio? Ou era Hokuto no Ken? Eu não lembro agora. Mas teve uma queda bizarra depois do fim do Dragon Ball e do Slandunk. O que os caras querem é recuperar esse tempo. Sabe? Então, eu não sei se dá pra você dizer que eles disputam o mesmo público. Não sei se é o mesmo público. É um público próximo, mas não é exatamente o mesmo público. Se você pensar em narrativa, o tipo de leitor que Chainsaw Man quer atrair é diferente do tipo de leitor que o Jujutsu quer atrair. É claro que todo autor quer atrair todo tipo de público, mas você tem que entender que tipo de história você está escrevendo, né? Então, não sei. Haver a discussão
já é um negócio idiota pra mim. E aí essa é uma discussão interessante. Tipo, por que essa discussão existe? Pra começo de conversa, a discussão existe? Se existe, pra que ela existe? E qual é a consequência dessa discussão? E no fim das contas, qual é a consequência para Chainsaw Man? Chainsaw Man flopou? Chainsaw Man é um fracasso? Como é que estão as vendas do mangá? Como é que foi a audiência do anime lá? Sabe? E a gente tem que se importar com isso também. Aí tem um outro passo. O próximo passo é: eu tenho ações da Shueisha? Eu não tenho ações da Shueisha. A única coisa que eu quero que Chainsaw Man continue vendendo é pra continuar tendo Chainsaw Man pro cara conseguir fazer a história dele em paz e concluir do jeito que ele quer. É só isso que eu quero. Que eu quero que Chainsaw Man tenha sucesso. Além disso, se Jujutsu Kaisen vendeu 30 milhões de cópias e Kingdom vendeu 3, eu quero que se foda. Então a discussão de diva pop, de quem tem mais número 1, de quem vende mais disco, o cara é A4, que é a mesma lógica desse tipo de discussão de o meu shonen é melhor do que o seu shonen, já é um negócio meio bobo. Então essa é uma discussão interessante para começo de conversa. Essa é a minha opinião sobre a discussão. Agora, o que fez um ter mais hype do que o outro é basicamente o perfil da obra. O que faz Jujutsu Kaisen ser mais relevante do que... Como é que é o nome? Sengoku Yoko. O que faz um ser mais relevante do que o outro? Porque claramente um é mais populesco e o outro é um pouco menos populesco. Um é um shonen de luta diretamente, o outro é próximo de uma brincadeira com shonen de luta. Você corta pessoas, você afunila pessoas. Então é por isso que Jujutsu Kaisen faz mais sucesso do que Chainsaw Man. Porque é lógico que ele vai fazer mais sucesso do que Chainsaw Man, sabe? Então as pessoas terem comparado já é uma coisa besta. É uma coisa que a gente não precisa esquentar com isso. É aquilo que eu falei. Ah, porque o Chainsaw Man tinha que ser o sucessor de Jujutsu. Não! Aí você para de falar com a pessoa e segue com a sua vida. Pronto. É isso.